E, gente, quando o Yael falou comigo sobre o tema, né, que é esquenta, eu não esperava que o Espírito Santo ia levar tão a sério assim, né? Porque, cara, tá quente. Hoje tá quente, né? Mas eu acredito que o Espírito Santo vai fazer algo tremendo nessa noite. Eu acredito que ele vai fazer algo realmente lindo nessa noite. E eu queria também, desde já, apresentar aqui o Matias e o Samuel, né, que são lá da nossa igreja, que estão aí com a gente. Levanta a mão aí, Matias e Samuel. Sejam bem-vindos também. Gente, eu estava falando com o Espírito Santo, orando e buscando, né, ver o que a gente podia compartilhar nessa noite. E veio uma palavra, né, na minha mente, na verdade algo relacionado a esse assunto, que é sobre embaraço. Eu acredito que todo mundo, né, aqui estava de alguma forma, todo mundo aqui de alguma forma foi afetado um pouco por essa pandemia. Talvez alguns aqui até pegaram, né, o vírus, ou conhece alguém que pegou, né, ou talvez você apenas se manteve nas restrições, né, ficando em casa, tudo direitinho e tal, mas de alguma forma todos nós fomos um pouco afetados, né? Eu conversei com muita gente, né, lá na nossa igreja que estava tendo problemas de ansiedade, estavam tendo crises de ansiedade, estavam inquietos. O horário, né, por conta da quarentena, o horário de muitos começou a mudar, né? Pessoas que às vezes acordavam até cedo, né, pelo fato de não estarem indo para o trabalho, começaram a acordar mais tarde, consequentemente indo dormir mais tarde. E eu conversei com pessoas que ficaram até de noite sem dormir, né? Então, de alguma forma, a pandemia nos afetou. Eu também conversei com pessoas aonde tinham até uma vida regular de relacionamento com Deus, quando estava trabalhando, fazendo faculdade, fazendo as coisas, mas depois que começou a quarentena, acabou que a pessoa teve até mais tempo, né, para buscar Deus, para orar, para ler a Bíblia, só que é como se o tempo começasse a diminuir. Eu digo que uma dessas pessoas fui eu. Eu, onde estava ali na minha rotina, né, com trabalho, fazendo as coisas e tal, eu tinha ali o meu tempo com Deus, meu relacionamento com o Espírito Santo. Porém, depois, né, que eu comecei a ficar de quarentena, em alguns momentos, né, eu tinha mais tempo para buscar Deus, mais tempo para ler a Bíblia, mais tempo para orar. Porém, não era isso que estava acontecendo. Ao invés do meu tempo com Deus começar a aumentar, ele foi diminuir. E aí foi que o Espírito Santo falou comigo, falando: Israel, tem alguma coisa errada. O que está acontecendo? Agora que você está com tempo para me buscar, você não está buscando? Antes, quando você tinha ali tua semana toda agendada, toda regrada direitinho, você tinha um relacionamento. E agora parece que foi mais difícil. Eu não sei se esse foi o seu caso, mas eu queria que você acompanhasse aí comigo em Hebreus capítulo 12, no versículo 1. Antes da gente começar a leitura, eu quero orar com você. Espírito Santo, muito obrigado por esse momento. Nós te damos total liberdade, ó Deus, em nossos corações. E eu acredito que o Senhor já está se fazendo presente nesse lugar. Mas, Pai, que o Senhor possa falar de uma forma especial conosco nessa noite. E a cada vez que nós possamos reacender essa chama da paixão, essa chama da Tua presença, Senhor, em nós. Muito obrigado. Fique à vontade no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hebreus capítulo 12, no versículo 1 diz assim: portanto, também nós, visto que temos rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Quero parar por aí. Sabe, gente, é interessante, tem algumas outras versões que ele fala bem assim: nós estamos rodeados de tão grande, né, nuvem de testemunhas, ou seja, de muitas testemunhas, deixemos todo o embaraço. E aí que eu te pergunto, o que é embaraço? A Bíblia fala sobre o embaraço e sobre o pecado. E aí que eu quero te falar uma coisa: todo pecado, ele é um embaraço, mas nem todo embaraço é um pecado.
Mas como assim? Peraí, bugou minha cabeça. Deixa eu explicar para você. Todo pecado é embaraço, porque todo pecado ele é um peso. Todo pecado ele te atrapalha. Embaraço significa isso, um peso que te atrapalha. Mas nem todo peso que te atrapalha é pecado. Muitas vezes, gente, é interessante isso, porque muitas vezes tem coisas na nossa vida que não são necessariamente pecado, que necessariamente não atinge, digamos assim, não fere o coração do Espírito Santo. Porém, a forma que a gente administra aquilo começa a se tornar uma distração. E nessa pandemia, nessa quarentena, gente, eu fui cercado de embaraço. Muita coisa começou a me distrair. Muitas coisas começaram para vir e me tirar do meu foco. Eu lembro quando eu comecei a quarentena, falei, não, cara, agora eu vou começar a escrever meu livro, agora eu vou começar a fazer isso e tal. Fiz tanto de planejamento. Agora a pergunta aqui que eu fiz, quase nada do que eu estava planejando. Por quê? Porque eu estava cercado de embaraço. E aí é que eu te falo, nem todo embaraço é pecado. Por exemplo, a questão do celular. Ter um celular não é pecado, é ou não é verdade? Não é pecado a gente usar o nosso celular. Ter redes sociais não é pecado, é ou não é verdade? Não é pecado, nada disso é pecado, nada disso. Não tem um mandamento que diz assim, não entrarás no Facebook, ou não baixarás o aplicativo de Instagram, ou não entrarás em grupos do WhatsApp da escola, ou não entrarás em grupo do WhatsApp de amigos que não são cristãos. Não diz nada disso na Bíblia, é verdade, a Bíblia não fala nada sobre isso. Porém, a forma que eu administro é que vai me dizer se isso vai ser um embaraço ou não na minha vida. Eu conversei com muita gente, converso com muita gente que tem celular, que tem grupo do WhatsApp, que tem uma série de coisas que não são pecados, porém, a pessoa acaba pecando na má utilização do celular, da má utilização dos grupos no WhatsApp, da má utilização do Instagram, do Facebook. Na verdade, então, gente, tudo isso não é pecado, porém pode me levar a pecar se eu não souber administrar. Porém pode ser uma distração, pode roubar o meu relacionamento com Deus se eu não souber administrar. É que nem a Netflix. Nada contra também a Netflix, eu amo, eu gosto muito. Eu tenho conta na Netflix, né? Mas, cara, eu estava assistindo direto. E aí eu comecei a ver, cara, eu estou assistindo. Eu fico mais tempo parado assistindo Netflix do que necessariamente buscando a Deus e orando e tendo um relacionamento com Deus. E eu comecei a analisar que alguma coisa estava errada. Eu fico mais tempo, muitas vezes jogando, né, no celular. Baixei um jogo muito legal que é o Call of Duty, né, o Call of Duty, não sei se alguém conhece aqui, mas ali fiquei jogando e tal, eu jogava direto. E aí depois eu comecei, cara, isso não está certo, peraí. Eu estou passando as noites que antigamente eu passava lendo um livro e lendo a Bíblia e tal, estava jogando direto. E eu, caramba, cara, o que está acontecendo? Não, peraí, o que está acontecendo comigo? E foi aí que eu comecei a orar em cima disso, né? E comecei a administrar o meu tempo no celular. Esse celular, ele tem uma função que é bem interessante, que ele te dá o tempo que você passa em cada aplicativo. E, gente, quando eu fui ver, o meu tempo total de uso num dia só foram de 10 horas no celular. Aí eu falei, meu Deus, cara, é mais do que um tempo de serviço. Eu trabalho 8 horas, né? O meu expediente é 8 horas por dia. E eu vi que eu passava mais do que 8 horas por dia no celular. E eu falei, alguma coisa está errada. Alguma coisa não está certa. E foi aí, gente, que eu comecei a administrar muitas coisas na minha vida, principalmente a internet, principalmente redes sociais, jogos. E por que eu estou falando isso, gente? Eu não vim aqui para que você saia daqui dessa noite não querendo mais o celular, não querendo ou desinstalando os aplicativos, não é isso que eu estou dizendo. O que eu só estou falando, gente, é apenas um exemplo de como coisas boas, coisas de utilidade nossa, podem muitas vezes nos distrair, podem muitas vezes nos separar de Deus
nos separar do relacionamento com Deus sem que a gente perceba. E isso é muito sério. E ele fala o quê? Que nós precisamos deixar de lado o embaraço. Agora sim, o embaraço não é o celular em si. O embaraço não é aquela questão em si. Mas o embaraço é a forma que eu utilizo. É eu não saber administrar. É que nem um namoro. Muitas vezes o namoro, né, um namoro cristão, ele é para ser bênção, né, para a gente pensar em casar e tal. Porém, o meu namoro começa a ser um embaraço quando eu não tenho mais um objetivo nele, quando eu não tenho mais um propósito, quando eu não pego e, tipo assim, e começo a me relacionar, e eu estou me relacionando, mas vamos ver, né, se de repente lá na frente e tal, mas eu quero ficar ali beijando, quero ficar ali abraçando, quero ficar ali me abrasando, ou seja, eu acabo perdendo o propósito. Por quê? Porque eu deixei com que o meu namoro, com que o meu relacionamento se tornasse um embaraço. E é disso que a Bíblia fala que nós precisamos nos afastar. É do pecado e de tudo aquilo que nos atrapalha no nosso relacionamento com Deus. De tudo aquilo que nos atrapalha de correr essa carreira que ele fala aqui depois, né, que nos está proposta. Quem está me entendendo aí? Amém? E gente, eu queria que você lesse aí comigo também Mateus, no capítulo 6, no versículo 22. Ele diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ele diz o quê? Que se os meus olhos forem bons, e quando a Bíblia fala sobre os olhos, ela não está falando especificamente desses olhos naturais, mas de tudo aquilo que eu assimilo. Quando a Bíblia fala sobre olhos, ela está falando sobre a minha mente, porque tudo que passa pelos meus olhos vem para a minha mente, e tudo que está na minha mente está no meu coração. Estão me entendendo? Ou seja, essa é a sintonia. Se tudo aquilo, né, que eu estou pensando for bom, se tudo que estiver na minha mente for algo bom, for bom, proveitoso, me trouxer esperança, aí tudo bem. Tudo o que eu fizer estará em luz. Todas as minhas ações, todas as minhas reações estarão em luz. Agora, se a minha mentalidade, se tudo aquilo que eu recebo na minha mente for coisas ruins, for coisas que não serão produtivas, que não vão me ajudar na minha caminhada de fé, para onde eu olhar, até mesmo para algo bom, eu vou tornar aquilo ruim. Tudo o que eu fizer vai ser o quê? Vai estar contaminado. Em outras palavras, é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Por isso, da importância da gente filtrar o que a gente está recebendo aqui. Sabe, gente? A gente se enche às vezes de tantas coisas que eu já vi gente falando bem assim, eu vou ver tal série, ou eu vou assistir tal filme, ou alguma coisa assim, mas isso em nada vai me influenciar. Ou eu vou ouvir tal música, mas isso nada vai me influenciar. Ou eu vou ter tal vínculo de amizade, mas isso em nada vai me influenciar. Só que na verdade, gente, nós somos completamente influenciáveis por tudo que está ao nosso redor, por tudo que nos rodeia. Você pode ver, por exemplo, pensa aí numa atitude meio ruim que seu pai teve, ou que sua mãe teve, ou sei lá, de alguém da sua família que é muito próximo a você. Se você for parar para pensar, muitas vezes as tuas reações são iguais às daquela pessoa que você julga, dizendo que está errado, dizendo que não gosta de que fale assim, dizendo que não gosta de que tome essa atitude e tal. Por quê? Porque na verdade nós acabamos sendo o reflexo das pessoas que nós nos relacionamos. Essa é a realidade. Né? Que nem tem aquele ditado, né? Diga com quem andas que eu direi quem és. Esse ditado ele tem, né, até um pouco de verdade, porque é exatamente isso. Eu vou acabar meio que automaticamente reproduzindo o que é comum no meu meio, o que é comum das pessoas que estão à minha volta, o que eu estou recebendo. E é isso que a Bíblia diz, olha, se tudo que está te influenciando for bom, tudo que você fizer, o teu corpo inteiro, você terá domínio sobre você
e sobre todas as coisas ao seu redor de uma maneira positiva, de uma maneira boa. Agora, se tudo que te cerca, se tudo que você procura receber estiver contaminado, também todo o seu corpo e tudo que você for se relacionar, todo o seu meio também será contaminado. E gente, isso é muito sério. Do que é que nós estamos nos enchendo? De que é que eu estou recebendo? Quais são as amizades que eu tenho procurado manter perto de mim? Quais são as pessoas que eu tenho me relacionado? Será que são amizades produtivas ou são amizades tóxicas? Amizades que me levam para distante de Deus. Pense nisso. Em Mateus ainda, no capítulo 12, no versículo... Mateus capítulo 5, versículo 29. Só voltar um pouquinho aí. Ele diz assim: se o teu olho direito te faz pecar, tropeçar, arranca-o e lança-o diante de ti, pois te convém que, se pecar um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. É interessante, gente, é claro que Jesus está sendo bem radical aqui, e é claro, né, que exatamente não é o seu olho que te faz pecar, e sim a sua mente. Sim, aquilo que passa pelos seus olhos é que te fazem tropeçar. E o que passa pelos teus olhos nada mais é do que aquilo que a tua mente quer assimilar, do que a tua mente quer reter. E sabe, é interessante que Jesus fala assim: olha, é melhor você ser radical contra tudo aquilo que te faz tropeçar. Contra tudo aquilo que te afasta de mim, seja radical. Não corte conversa, não conte conversa, não, sabe, fique ali. Às vezes, gente, a sensação que eu tenho conversando com muitos jovens e adolescentes é que eles querem, tomara que eu não caia aqui, é que eles querem andar bem assim, ó, sabe? Numa linha muito fina entre o que eu posso e o que eu não posso fazer. Muita gente chega comigo falando: Israel, isso aqui é pecado? Israel, fazer isso tal coisa é pecado? Israel, fazer tal isso é pecado? Fazer aquilo é pecado? Isso aqui, assim, assim, assim. É como se a pessoa quisesse saber até onde eu posso ir que não é pecado. Em vez de a gente estar pensando quão mais distante eu preciso estar, né, do abismo, não. Parece que as pessoas pensam: não, até onde? Ah, tá bom. Então até aqui é o abismo? Beleza, a partir daqui é o abismo, né? Então eu vou andar bem aqui assim, ó. Se não é pecado, então tá aqui, ó, tô andando. É como se as pessoas quisessem andar na beira do abismo o tempo inteiro. Só que Jesus, ele fala o quê? Cara, seja radical. Se aquilo está te fazendo tropeçar, está te fazendo cair, né? Porque até mesmo tropeçar não é cair necessariamente, né? Você tropeça às vezes e você não cai. Mas, cara, está te atrapalhando na tua caminhada, lança fora, afasta, seja o que for. Sabe, gente, sejam amizades, sejam relacionamentos, sejam filmes, sejam séries, sejam redes sociais. Se está te atrapalhando no teu relacionamento com Deus, se afasta. Sabe, gente, nós precisamos ser radicais. O nosso problema é que muitas vezes a gente confunde princípio com tabu. A gente acaba trocando as coisas, fala: não, mas isso aqui é tabu, isso aqui é tabu de igreja, isso aqui é doutrina, isso aqui é tal, não sei o quê. Quando na verdade são até doutrinas, mas são apoiadas em princípios bíblicos. São apoiadas em princípios que vão trazer vida. Mas aí a gente não, a gente quer a nossa independência, a gente quer: não, eu sei que não é pecado, então eu vou lá. E aí a gente começa a caminhar na beira do abismo. E aí, gente, é que muitas vezes está o nosso erro. Muitas vezes eu confesso para você que eu caminhei na beira do abismo, fazendo essas perguntas: não, peraí, tal, se isso aqui não é pecado, então beleza, então eu vou estar aqui caminhando e tal. Mas começam a vir as distrações e, gente, todo embaraço, ele te leva a pecar. Não adianta. Tudo aquilo que te atrapalha no teu relacionamento com Deus, ele vai vir com um propósito, para fazer você cair, para fazer você pecar. Então é muito sério. Sabe, gente, eu não sei talvez o que foi que te afastou nessa quarentena, ou até mesmo antes dela. Às vezes a gente coloca muita culpa na quarentena, só que às vezes a gente está sem se relacionar com Deus desde antes da quarentena. Mas sabe, o que é que tem te afastado? O
O que tem te feito tropeçar? E o meu apelo nessa noite, não somente o meu, na verdade, o apelo de Jesus, do Espírito Santo, é que você deixe tudo que tem te atrapalhado nessa jornada. Você veio nessa noite com um tema chamado esquenta, né, que é para a gente, realmente para a gente voltar a queimar de paixão do Espírito Santo, voltar a se relacionar com o Espírito Santo. E gente, isso é incrível, isso é muito bom. Porém, sem santidade, ninguém verá a Deus. Sabe? Quer ter uma experiência tremenda e maravilhosa com o Espírito Santo? Comece a viver uma vida de consagração. Comece a viver uma vida de santidade. Ah, Israel, mas não é fácil e tal. Cara, eu sei que não é fácil para ninguém. Se fosse fácil, seria todo mundo santo e não pecador. Mas todo mundo é pecador, não é verdade? Porém, qual é o nosso papel? Todas as vezes que nós errarmos, que nós pecarmos, a gente precisa lembrar que nós temos um advogado, que é Jesus. O melhor, gente, o advogado é o nosso irmão e o nosso juiz é nosso pai. Que acusação existe contra nós? Que acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus? E o que eu preciso fazer, Israel? Confessa, abre o seu coração, confessa primeiro a Deus e depois confessa. Tiago 5,16 diz ao seu próximo, para quê? Para que você receba a cura, para que você seja curado. Essa é a linha, digamos assim, para a libertação. Né? Não é somente a gente vir aqui, pegar, expulsar demônios, sai, não sei o quê. Se eu basear minha libertação somente em sai, somente em expulsar demônio, enquanto a carniça ainda está lá podre, se eu não tratar a carniça na minha vida, o demônio vai voltar, os espíritos malignos vão voltar. Mas o que eu preciso fazer? Tratar de tudo aquilo que está podre dentro do meu coração. E como é que eu trato isso? Através da confissão de pecados. Gente, hoje eu sou pastor, mas eu ainda peco, mas eu ainda erro. Ainda tem áreas na minha vida que precisam ser tratadas. Mas uma coisa que eu sempre procuro fazer, diante de Deus eu falo isso, que eu sempre procurei fazer desde que eu me converti, foi o quê? Foi ser sincero, foi ser transparente. Sabe, gente? Ah, mas eu tenho ministério de dança. Ah, mas eu tenho ministério de louvor. Ah, mas eu lidero célula. Ah, mas eu tenho discípulos, mais alguma coisa. Gente, é muito melhor eu ir para o céu sem ministério nenhum do que ir para o inferno com medo de perder meu ministério. É muito melhor eu chegar no céu sem cargo eclesiástico nenhum do que ir para o inferno porque eu tive medo de perder meu cargo na igreja. Sabe, gente? É para isso que Jesus nos chama, para que a gente viva essa vida. Se a gente errar, e a gente vai errar, se a gente falhar, cara, abre o coração, vamos conversar e vamos continuar na caminhada. Quando eu era adolescente, eu me desviei, porque eu achava que o negócio de ser crente não era para mim, porque eu não conseguia viver uma vida 100% santa, ou de acordo com todos os mandamentos. Depois eu percebi que eu só consigo isso através da graça. É graça. É o quê? É todas as vezes que eu caí, eu pedir perdão a Deus e eu confessar o meu pecado para alguém, para o meu líder, para o meu discipulador, para o meu pastor. Esse é o princípio do cristianismo, é abrir o coração, é viver em transparência. O próprio Jesus falou que não veio para os curados, e sim para os doentes. São os doentes que precisam. E todos nós, gente, somos doentes em alguma área da nossa vida. Em algumas áreas você já foi curado, mas em outras áreas você precisa de cura. Algumas áreas você já cresceu, mas em outras áreas você precisa crescer. E gente, eu não quero te desanimar, mas isso vai ser até Jesus voltar. Até Jesus voltar ou até você morrer, vão ter áreas nas nossas vidas que vão precisar de tratamento, que vão precisar de cura, que vão precisar de crescimento. Mas a gente precisa permanecer firmes nessa caminhada. E para a gente encerrar, se o pessoal do louvor puder subir aí. Eu quero voltar para Romanos 12. Romanos 12, no versículo 1, ele diz assim, vou ler novamente.
Rogo-vos, pois, irmãos, Romanos não, é Hebreus, perdão. Hebreus 12, 1. Ele diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, mas está assentado à destra do trono de Deus. Ignomínia é vergonha, não fazendo caso da nossa vergonha, ou do nosso pecado, ou do quanto era, entre aspas, vergonhoso um Deus tornar a forma de homem e vir até nós. Mas sabe, gente, ele fala o quê? Nós precisamos correr. Uma vez, eu estava numa crise muito grande na minha caminhada de fé, e do nada, uma pessoa chegou comigo e falou bem assim: Israel, cara, a Bíblia fala que é pra gente correr, e realmente esse é o ideal, que a gente possa correr essa caminhada. Mas cara, eu vou te dizer uma coisa: se você não conseguir ir correndo, vai andando. Se você não conseguir ir andando, vai engatinhando. Se você não conseguir engatinhar, cara, vai se arrastando. Mas nunca deixe de seguir esse caminho. Eu não sei qual é a sua posição nessa noite, não sei se você está correndo, não sei se você está andando, não sei se você está engatinhando ou se arrastando, não sei nem se você está parado. Mas uma coisa eu te digo: não desista nunca dessa caminhada. Não desista nunca. Deixe tudo e siga Jesus. Haja o que houver, não desista dele. Ele nunca desistiu de você. Da mesma forma, também nunca desista dele.